Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História Judaica aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer as origens e a história dos samaritanos, que é um tema que foi pedido por muitos de vocês inscritos aqui do canal na aba de comentários dos demais vídeos que tem aqui e também, especialmente na série História do Cristianismo, porque cabe salientar de que normalmente os samaritanos são muito lembrados quando se faz uma leitura dos evangelhos. Ao realizar uma leitura especialmente do Evangelho de Lucas e João, nós encontramos ali diversas menções de samaritanos. Inclusive, no Evangelho de Lucas, nós encontramos a parábola do bom samaritano, que é sempre bastante relembrada. E também no Evangelho de João nós temos uma cena, que também sempre é muito relembrada, de Jesus com a mulher samaritana no poço, que nós encontramos no capítulo 4 deste importante evangelho. E também cabe salientar de que os samaritanos muitas vezes são mencionados e outras vezes de forma esparsa, não apenas nos evangelhos, mas também em Atos, dentre outras ocasiões. E também nós encontramos, inclusive, a menção de rixas que existiam entre judeus e samaritanos, ali destacados dos evangelhos. Por exemplo, no capítulo 8 do Evangelho de João, nós encontramos de que a palavra samaritano muitas vezes era até mesmo utilizada como um xingamento. Neste capítulo 8, nós observamos ali uma discussão de Jesus com os líderes judaicos sobre temas diversos. E especialmente ali nós observamos de que acusavam Jesus simplesmente de não dizíamos que era samaritano e tem demônio? Então era como se fosse realmente um xingamento chamar alguém de samaritano naquela época. E o mesmo acontecia, não apenas esta inimizade entre judeus e samaritanos, mas também é válido salientar de que os samaritanos também retribuíam na mesma medida esta inimizade com o povo judeu. Tanto é que muitas vezes os judeus eles tinham que passar por outros territórios que não pertencessem aos samaritanos, porque era de certa forma perigoso ultrapassar por eles. Muitos dos judeus que atravessavam este território dos samaritanos, eles eram muitas vezes injuriados, por vezes atirava-se pedras neles, era bastante comum que isto acontecesse de rixas em povos na antiguidade. E nós encontramos inclusive uma menção sobre os samaritanos como um povo rude, sem educação, no livro de Eclesiástico, que pertence aos livros deuterocanônicos, que fazem parte especialmente da tradição da Septuaginta, foi adotada pela Igreja Católica, um livro que é apenas como nota, é rejeitado pela tradição protestante e também pela Bíblia hebraica de forma geral. E também nós observamos com mais cuidado sobre esta tentativa de desviar do território dos samaritanos, inclusive por Jesus de Nazaré, pois nós observamos, especialmente no Evangelho de Lucas, que Jesus sim ele atravessa o território dos samaritanos, ali no capítulo 17. Mas logo no capítulo 18 nós observamos que ele está no Vale do Jordão, muito próximo à cidade de Jericó. Isto porque se procurava fazer um desvio do território dos samaritanos para quem estava subindo a cidade de Jerusalém, indo pelo Vale do Jordão para depois subir à cidade de Jerusalém. Porque se um judeu ultrapassasse por este território, certamente seria injuriado das mais diversas formas, porque existiam perseguições, tanto de samaritanos pelos judeus, assim como também de judeus por samaritanos. Estes dois povos realmente não se entendiam neste período da antiguidade e também da história que nós iremos estudar. Mas cabe mencionar de que os samaritanos eles permanecem também ainda vivos nos dias de hoje, e permanecem como uma cultura que conseguiu se manter firme e um grupo étnico também à parte dos demais, ao longo de toda a história até os nossos dias. Hoje, no território de Israel, existem cerca de uma proximidade de 800 samaritanos que ainda habitam lá, e tem uma cultura própria, inclusive com um livro sagrado próprio deles, que é chamado de a Torá ou o Pentateuco samaritano, que nós iremos conhecer um pouco mais à frente aqui, à medida que nós vamos adentrando um pouco mais em nossa história no vídeo de hoje. Então, em primeiro momento, para nós compreendermos sobre as origens dos samaritanos, como ocorre com qualquer história que nós vamos estudar, é necessário nós recorrermos a fontes. Estas fontes sobre as origens dos samaritanos são especialmente a Bíblia hebraica, nós temos mencionado a origem deles em 2 Reis, também temos algumas rixas com os judeus que nós observamos em Esdras, em Neemias, também temos o livro de 2 Crônicas, que menciona a respeito da reforma de Josias e faz uma pequena menção sobre os samaritanos, no capítulo 34 e verso 9, quando eles estavam contribuindo para as reformas no tempo do rei Josias, ali por volta do século VII, entre os anos 640 e 609, antes da Era Comum, e também observamos até mesmo sobre os samaritanos no livro de 2 Macabeus.
outro livro deuterocanônico que faz parte da Bíblia Septuaginta e faz parte da tradição católica, mas que muitas vezes não se encontra em Bíblias protestantes e também não se encontra na Bíblia hebraica, que é utilizada pelo povo judeu até os dias de hoje. Mas o livro de 1º Macabeus, assim como o livro de 2º Macabeus, que tem a menção dos samaritanos, é um livro histórico muito importante que nos ajuda a compreender sobre as perseguições de Antíoco IV Epífanes aos judeus e sua revolta, a revolta dos Macabeus no século II antes da Era Comum, e também é importante para nós compreendermos sobre o Templo Samaritano neste período de nossa história. Nós ainda iremos realizar uma pequena leitura sobre este livro um pouco mais à frente também, aqui em nosso estudo de hoje. Então, em um primeiro momento, sobre estas fontes que nós temos, as primeiras delas são estas chamadas de fontes bíblicas. Mas nós também ainda temos uma segunda fonte que é muito importante, que são os escritos de Flávio Joséfo, em seu livro Antiguidades Judaicas. Do livro 9 ao livro 11º, nós temos ali informações muito importantes e preciosas sobre esta história, e também informações que não se encontram apenas na Bíblia hebraica. Ele nos fornece outras informações que nos ajudam a entender sobre este período da história. Agora aqui é válido ressaltar, que também é algo importante em relação a estas fontes, é de que, infelizmente, elas não são fontes totalmente imparciais, elas são fontes hostis aos samaritanos. Os judeus, como eles eram hostis aos samaritanos, obviamente que nestas fontes também eles não mencionam nenhuma perspectiva positiva, digamos assim, em relação aos samaritanos. Este é um cuidado em relação às fontes que nós temos sobre as suas origens e também sobre o desenvolvimento do povo samaritano. Seria muito bom se em nossa história nós tivéssemos ainda diversas outras fontes mencionando sobre os samaritanos. Infelizmente nós não temos e temos de recorrer a estas que é a Bíblia hebraica, especialmente os livros de Flávio Joséfo, mas sempre lembrando de que com o devido cuidado. Nós não podemos aceitar simplesmente tudo o que se encontra ali como se fosse uma verdade incontestável sobre a história dos samaritanos, porque ela tem um viés hostil a este povo e obviamente que ela não contém toda uma imparcialidade. Claro que é válido mencionar que nenhuma fonte histórica é imparcial sobre qualquer coisa que nós vamos estudar. É sempre necessário, em qualquer pesquisa, não apenas histórica, mas pesquisas em outros campos de sabedoria, de conhecimento, que até mesmo vocês, inscritos do canal, possam realizar, nós precisamos sempre recorrer a diversas fontes sobre determinado tema. Nós nunca podemos apenas, quando vamos compreender qualquer tipo de conteúdo, seja histórico, científico, ou apenas para saciar a nossa curiosidade, apenas de um único ponto de vista. Sempre é necessário nós observarmos diversos pontos de vista, diversas perspectivas diferentes, para nós termos aquilo que é o melhor possível de uma compreensão das múltiplas facetas sobre determinado assunto que estamos pesquisando. E isto equivale a qualquer coisa que nós tenhamos, então, de pesquisa à nossa frente ou de curiosidade. Nunca observar apenas, por um lado, a história. Então, tendo isto em mente, esta necessidade de criticidade a estas fontes, é que nós iremos realizar, então, a leitura tanto do livro de 2º Reis, Flávio Joséfo, assim como algumas outras partes da Bíblia hebraica que possam ser importantes para o nosso estudo de hoje. Mas apenas antes de nós realizarmos, então, uma leitura sobre essas fontes, é importante de nós compreendermos, ao menos um pouco, termos uma pequena compreensão de fundo sobre a região da Samaria e também sobre Israel ao norte, porque estas compreensões irão nos ajudar em muito a entender não apenas a origem dos samaritanos, bem como também a sua própria cultura e o porquê que houve esta rixa de judeus com os samaritanos, especialmente após o exílio na Babilônia, quando nós temos a reconstrução daquilo que será chamado de o Segundo Templo de Jerusalém. É importante de nós mencionarmos de que, segundo aquilo que nós temos de informações na Bíblia hebraica, e também é mencionado por Flávio Joséfo, nós temos a monarquia unida, que faz parte daquilo que é chamado de o Império de Davi e Salomão. É claro que nós temos aqui algumas dificuldades históricas que é importante mencionar se realmente um império, do tamanho como é mencionado, essas proporções bíblicas, realmente ocorreu na história. Nós realmente não sabemos exatamente se ocorreu desta determinada forma. Inclusive, eu menciono um pouco sobre essas dificuldades de pesquisa, até mesmo na apostila que eu recém escrevi, aqui para aqueles que são apoiadores do canal e também na lojinha do professor, sobre este período da história e as dificuldades em relação a entendermos sobre a existência do Império de Davi e Salomão, na apostila As Origens do Povo Judeu.
Mas cabe mencionar também de que estas dificuldades eu ainda irei abordar em outros vídeos da série História Judaica, nesta mesma série aqui que nós estamos acompanhando. Mas o que nós sabemos, até mesmo de informações ali na Bíblia hebraica, é que a partir de um determinado período de nossa história, a partir então do fim deste Império de Salomão, nós temos a divisão da monarquia unida, que é dividida então em dois reinos. Nós temos o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Esses dois reis, muitas vezes na história, eles tiveram alianças entre si, como em muitas outras vezes tiveram várias rixas entre si, até mesmo tendo guerras entre Judá ao sul e Israel ao norte. E algo muito importante relacionado a Israel ao norte, que foi um dos mais importantes reis que governou este território na antiguidade, foi um rei chamado Amri, ou que algumas versões da Bíblia às vezes traduzem também, ou transliteram, como sendo Omri. Então, nós encontramos esses dois nomes, tanto Amri quanto Omri, muitas vezes. E algo importante sobre este rei é que ele fez com que a capital do reino de Israel ao norte se tornasse a região da Samaria. E é ali que nós temos, então, uma primeira ideia sobre de onde virá este nome de samaritanos. É simplesmente os habitantes que estão ali nesta região da Samaria, que depois se tornará nos séculos posteriores, inclusive no primeiro século, com Jesus de Nazaré, a região da Samaria, sendo que Samaria era então a cidade mais importante. Em relação a Samaria, esta capital do reino de Israel ao norte, ela foi a capital do povo de Israel por durante um longo período de tempo, até mesmo a conquista dos assírios desta capital, Samaria, no ano de 722-721 antes da Era Comum. Então nós estamos ali no século VIII. Durante este período de tempo, após a divisão da monarquia unida, conforme as fontes que nós encontramos, especialmente na Bíblia hebraica, nós sabemos de que o culto ao Deus de Israel ele não foi uma unidade total, não apenas em Israel ao norte, mas também inclusive em Judá. Os israelitas eles sempre tiveram um problema religioso, que é porque eles mesclavam aquilo que seria um culto ao Deus de Israel com divindades estrangeiras. Nós encontramos especialmente a Bíblia hebraica mencionando diversas vezes de que os reis de Israel se comportaram mal e muitas vezes até mesmo atribuindo determinadas pragas, determinadas conquistas de povos estrangeiros ao fato de Israel não estar se comportando bem ao culto ao Deus de Israel. É claro que de uma perspectiva histórica, um historiador que ele não tem um viés teológico, se procura também identificar outras razões do porquê de determinadas conquistas, o porquê de pragas. Mas como a Bíblia hebraica ela tem um viés teológico e a principal preocupação da Bíblia não é dar uma história imparcial ou que seria uma história positivista, como foi desenvolvida pelos historiadores após o século XVIII, XIX especialmente, a Bíblia hebraica, diferente daquilo que seria um livro de história elaborado por um historiador moderno, ela tem um propósito que é um propósito teológico. E em cada uma das coisas que acontecem com o povo de Israel, especialmente as coisas danosas ao povo de Israel e ao povo de Judá, normalmente se interpreta como sendo algo que foi contrário aos desígnios de Deus, ou aquilo que Deus propôs a seu povo e que o povo de Israel e Judá estavam fazendo ao contrário. Normalmente é isto o que nós temos como uma justificativa que se encontra nessas fontes bíblicas. E tendo uma compreensão disto, de que a religião e o culto ao Deus de Israel, ele não era uma unidade, ele não estava bem estabelecido, isto também nos ajuda a compreender um pouco mais sobre como irá se desenvolver a religião e também as crenças dos samaritanos. Agora sobre os samaritanos especificamente, para nós entendermos a origem deles, os samaritanos, como ele é conhecido inclusive depois nos livros de Esdras e Neemias, por Flávio Joséfo, inclusive nos tempos de Jesus de Nazaré, estes samaritanos eles não eram um povo de Israel étnico puro que nós encontramos ali. Eles foram bastante mesclados de uma perspectiva étnica e também de uma perspectiva genética. Isto porque, após a conquista dos assírios, da capital Samaria e do reino de Israel ao norte, especialmente ali entre o ano 722 e 721, nós temos aquilo que seria o início daquilo que é muito conhecido como as 10 tribos perdidas de Israel. Isto é assim considerado porque a política que muitos destes impérios da antiguidade tinham era justamente de transportar aqueles povos que eles conquistavam e estabelecer esta população autóctone ou população nativa de determinada região em outros lugares. Isto, segundo a perspectiva destes impérios da antiguidade, o Império Assírio e também o Império Babilônio, era algo que iria facilitar a subjugação destes povos.
E nós encontramos, inclusive, a menção destes povos sendo então dispersos, inclusive em 2 Reis. E é o que nós vamos observar então agora em nossa primeira fonte, 2 Reis, no capítulo 17, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre as origens dos samaritanos e sobre esta política que os assírios e também depois os babilônios irão retomar de tirar um povo de sua região e estabelecer um povo estrangeiro naquele lugar. Vamos conferir então o que nós temos ali em 2 Reis. O rei da Assíria mandou vir gente de Babilônia, de Cutá, de Ava, de Emat e de Sefarvai, e estabeleceu-os nas cidades da Samaria, em lugar dos israelitas. Tomaram posse da Samaria e fixaram-se em suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, não veneraram o Senhor, e este mandou contra eles leões que os matavam. Disseram, pois, ao rei da Assíria: as populações que deportaste para fixá-las nas cidades da Samaria não conhecem o ritual do Deus da terra, e ele mandou leões contra elas. Os leões as matam porque elas não conhecem o ritual do Deus da terra. Então o rei da Síria ordenou: mandai para lá um dos sacerdotes que deportaste, que ele se estabeleça lá e lhes ensine o ritual do Deus da terra. Então veio um dos sacerdotes que haviam deportado de Samaria e se fixou em Betel. Este ensinava-lhes como deviam venerar o Senhor. Veneravam o Senhor e serviam a seus deuses, segundo o costume das nações de onde tinham sido deportados. Seguem ainda hoje seus ritos antigos. Aqui em nossa fonte de 2 Reis, no capítulo 17, nós observamos ali de que os assírios estabeleceram naquilo que era o território de Israel ao norte, especialmente ali na Samaria, povos vindos da Babilônia e diversas outras regiões ali, especialmente Cutá também, que foi uma região importante, bastante populosa, que se estabeleceu na Samaria. Sobre Cutá também é válido ressaltar de que nós encontramos nas fontes de Flávio Joséfo, assim como em fontes rabínicas, como por exemplo o Talmud, de que normalmente os samaritanos são simplesmente chamados de Cutim, cuteenses ou ainda de cutâneos. São estas as designações que normalmente se dão à população das Samarias, a população que se estabeleceu ali. Isto também acontecia para não se confundir os samaritanos, como sendo o povo de Israel ao norte, o Israel étnico, com estes povos estrangeiros que se estabeleceram ali. O que nós observamos então é que a partir deste momento, quando os assírios conquistam o reino de Israel, segundo o que nós encontramos aqui, o que nós temos é uma grande quantidade de populações estrangeiras ali. Mas é claro que é válido mencionar de que, segundo as informações que nós encontramos em Flávio Joséfo, assim como também nós encontramos informações em determinados documentos assírios, que estão dispostos até hoje para pesquisa histórica, é de que os assírios eles não expulsavam simplesmente a população autóctone de forma geral, eles não expulsavam 100% de toda a população original da terra. Eles procuravam manter especialmente aqueles que eram fazendeiros ou muitas vezes criadores de gados, porque isto era importante para manter a fertilidade da terra. E eles costumavam manter também aquela população que era mais pobre, aqueles que eram os mais párias da sociedade. Isto acontecia justamente para manter a terra fértil até se estabelecerem estes povos estrangeiros. Esta era normalmente a política utilizada neste período da história. Outro detalhe importante também que nós observamos aqui em 2 Reis é que nós observamos de que ele menciona de que, devido a esta população estrangeira não venerar ao Deus da terra, o que seria o Deus de Israel, o Deus de Israel mandou como punição leões que começaram a os matar. É válido mencionar que esta ideia de leões atacando os povos estrangeiros, que agora seriam os samaritanos, eles não são mencionados dessa forma por Flávio Joséfo. Segundo a fonte que nós iremos observar logo adiante, Flávio Joséfo ele identifica como sendo uma praga que atacou os samaritanos. Então nós temos esta pequena divergência entre nossas fontes. Mas ambos, tanto Flávio Joséfo, um judeu religioso, assim como também o livro de 2 Reis, atenta para que isto estava acontecendo com os samaritanos por conta deste problema que eles estavam tendo em não venerar ao Deus de Israel. Eles estavam continuando mantendo a sua religião de origem, religiões estrangeiras, assim como também, muito provavelmente, muitos dos israelitas que pertenciam a Israel ao norte, os legítimos israelitas, que mantinham-se ainda como agricultores, como rebanhos ou os mais pobres da terra, também de certa forma eles não veneravam ao culto ao Deus de Israel, porque nós observamos que havia esta mescla de religiosidades ainda mesmo quando Israel ao norte se mantinha como um povo étnico das 10 tribos. Então, estava bastante mesclado a religião ali então.
E o que nós observamos aqui como punição, que é aquilo que eu mencionei inclusive no início de nosso estudo, é de que tanto o Flávio Joséfo quanto a Bíblia hebraica, de forma geral, atribui as punições, as pragas, as calamidades que aconteciam com um determinado povo, especialmente a serem contrários ao culto ou serem contrários à devoção única ao Deus de Israel. É claro que, de uma perspectiva histórica, nós poderíamos encontrar outras razões sobre o porquê que estava acontecendo pragas ou determinadas enfermidades das quais não estão muito bem colocadas pelas nossas fontes, não sabemos dizer exatamente o que estava acontecendo, mas nós podemos também encontrar outras razões sobre o porquê que estas pragas aconteciam. Talvez uma delas seria porque a quantidade de povos estrangeiros não estariam se adaptando bem ao determinado clima de outra região, ou ainda aos determinados percalços de viagem, ou ainda se acostumando com uma região que é estrangeira. Isto acontece ao longo de toda a história, quando se tem um povo migrando de uma região para outra, muitas vezes acontecem determinadas pestes ou algumas enfermidades devido à diferença muito grande entre uma região e outra de clima, às vezes até mesmo de cultura, dentre várias outras peculiaridades que poderiam resultar no porquê de estarem havendo pragas ali então. E outro detalhe que nós encontramos aqui sobre como foi interpretado estas pragas, inclusive por este povo, os samaritanos da antiguidade, é que eles consideraram de que, de fato, não estavam venerando ao Deus da terra, ao Deus de Israel. E por isso que pediram ao rei assírio a enviar alguns dos exilados sacerdotes, a enviar eles de volta ao território de Israel para começar a ensinar aos samaritanos, agora este povo mesclado, a como cultuar o Deus de Israel de forma adequada. É daí que nós temos um desenvolvimento gradativo de que os samaritanos serão um povo que terão gradativamente uma cultura e uma religião que são semelhantes, mas não iguais, às dos judeus, e que é considerado, inclusive pelos historiadores até os dias de hoje, e também até mesmo pelos samaritanos nos dias atuais, como o samaritanismo ou a religião dos samaritanos como sendo um braço do judaísmo, porque ela realmente tem muitas semelhanças. Mas agora que nós então compreendemos um pouco sobre esta primeira fonte de informações, vamos ver também o que Flávio Joséfo nos informa em seu livro 9, de Antiguidades Judaicas. Salmanasar, rei da Assíria, mandou a Samaria e a todos os outros lugares do reino de Israel colônias de cuteenses, que são povos de uma província da Pérsia e têm esse nome por causa do rio Cut, ao longo do qual habitam. Esses novos habitantes de Samaria, que se chamam cuteenses, por razões que já explicamos, eram de 5 nações diferentes, tendo cada uma um deus particular, e eles continuaram a adorá-los como faziam em seu país. Deus ficou tão irritado que lhes mandou uma terrível peste, para o qual não se encontrou remédio no país. Eles foram então avisados por um oráculo que adorassem ao Deus verdadeiro e todo-poderoso, e ele os livraria. Mandaram então pedir logo ao rei da Síria que lhe mandassem alguns sacerdotes hebreus, que estavam prisioneiros. O soberano concordou, e eles os instruíram na lei de Deus, prestaram-lhe as honras devidas, e logo a peste cessou. Estes povos, a que os gregos chamam de samaritanos, continuam ainda hoje na mesma religião, e mudam com relação a nós segundo a diversidade dos tempos, pois quando a nossa situação é boa, eles declaram que nos consideram irmãos, porque sendo uns e outros descendentes de José, temos a nossa origem no mesmo ramo. Quando a nossa sorte nos é contrária, eles dizem que não nos conhecem, que não são obrigados a nos amar, pois vindo nós de um país tão afastado para se estabelecer naquele que eles habitam, nada têm em comum conosco. Aqui nós observamos então alguns outros detalhes a mais que não se encontram propriamente no segundo livro de Reis, que são exatamente esta diferença, conforme eu mencionei, de que o livro de Reis considera de que leões estavam atacando, enquanto Flávio Joséfo considera de que foi uma peste. Nós encontramos ali outras informações complementares também do envio de sacerdotes para ensinar os samaritanos a venerarem, a cultuarem o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que para os judeus e para os samaritanos posteriormente seria considerado como o único Deus verdadeiro. E também nós temos ali uma outra menção de que os samaritanos eram considerados por vezes como amigos dos judeus e por vezes se identificavam como inimigos, segundo Flávio Joséfo, dependendo da sorte dos judeus. Se estava tudo indo bem com o povo judeu, os samaritanos se aliavam. Se as coisas estavam um pouco mal com o povo judeu, então os samaritanos mantinham distância. Então, segundo Flávio Joséfo, de certa forma, os samaritanos, segundo a interpretação dele,
seriam um pouco oportunistas, de acordo com aquilo que fosse o melhor para eles. É claro que aqui nós devemos também, novamente, ter uma certa criticidade com relação a esta fonte de informações, porque existe uma série de complexidades das quais aqui Flávio Joséfo não toma o devido cuidado. E seria muito bom se nós tivéssemos muitas outras fontes que nos ajudassem a compreender o porquê. Em determinados períodos da história, samaritanos e judeus estavam mais aliados, enquanto em outros eles estariam mais distantes. Um outro detalhe interessante que Flávio Joséfo também menciona é aquilo que eu também mencionei no início de nosso estudo, que é em relação a de que os judeus, de forma geral, não chamam os samaritanos de samaritanos, mas sim que isto é mais um costume proveniente dos gregos e que também foi adotado especialmente no Novo Testamento. Mas sim que para o povo judeu e para as fontes de informação judaica, normalmente dos samaritanos, se chamam de cuteenses, ou cutim, ou cutâneos, dependendo da fonte e muitas vezes da transliteração deste nome. Ainda um outro detalhe, antes de nós darmos prosseguimento ao desenvolvimento da história dos samaritanos, também que Flávio Joséfo menciona aqui em nossa fonte, é de que os samaritanos eles se consideravam como descendentes de José, ou mais especificamente das tribos de Efraim e Manassés, que são os filhos de José. E isto é algo muito interessante porque esta ideia de que os samaritanos seriam descendentes de José vem justamente do fato de que muitos israelitas permaneceram ainda na tribo de Israel ao norte, e de fato eles são descendentes étnicos e genéticos, inclusive, dos judeus na antiguidade. Isto é um detalhe também interessante, que nos ajuda a compreender de que o samaritanismo, a religião dos samaritanos, eles não apenas são um braço do judaísmo, como também eles têm descendência comum com muitos dos demais judeus. Algo muito interessante de nós entendermos também em relação aos samaritanos. Agora, indo adiante em nossa história, até aqui nós estamos ao final do século VIII, início do século VII, antes da Era Comum. Então nós estamos aqui observando mais eventos que ocorreram provavelmente ali aos arredores do ano 700 da Era Comum. Nós temos agora um outro evento histórico que é muito importante e que vai ajudar ainda mais o desenvolvimento dos samaritanos, como tendo uma unidade maior em cultuar e venerar apenas ao Deus de Israel, que é a reforma do rei Josias, de Judá ao sul. Esta reforma de Josias, em seu governo, que se estendeu desde o ano 640 até 609, aproximadamente antes da Era Comum, este governo de Josias e a sua reforma religiosa, muito importante e elogiada, inclusive, pelos livros bíblicos, como por exemplo o 2º Reis e também o livro de Crônicas, nós observamos de que ela se estendeu inclusive ao Reino do Norte. Ela se estendeu inclusive aos samaritanos. E nós observamos que Josias ele se dedicou a destruir e profanar muitos altares que eram dedicados a deuses estrangeiros, inclusive o importante altar que se encontrava em Betel. E isto ajudou a que os samaritanos gradativamente se desenvolvessem como um povo mais dedicado a apenas servir e cultuar o Deus de Israel. E nós observamos mais sobre o que aconteceu no reinado de Josias no livro de 2º Reis, no capítulo 23. Que é o que nós vamos observar agora como mais uma fonte para nós entendermos a história dos samaritanos. Vamos ver o que nós temos aqui de informações. Demoliu também o altar que estava em Betel, o lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar e esse lugar alto. Queimou o lugar alto e o reduziu a pó. Queimou o poste sagrado. Josias fez desaparecer também todos os templos dos lugares altos que estavam nas cidades da Samaria, e que os reis de Israel haviam construído, irritando com isso o Senhor, e procedeu com eles exatamente como tinha agido em Betel. Todos os sacerdotes dos lugares altos que ali se achavam foram por ele imolados sobre os altares e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois regressou a Jerusalém. Então nós observamos aqui nesta fonte de 2º Reis, no capítulo 23, de que de fato esta expansão da reforma de Josias se estendeu inclusive ao Reino do Norte e ao território dos samaritanos, em que ele profanou muitos destes altares, inclusive ele menciona com ossos humanos, que seria uma forma de profanar esses altares que se proibia sacrifícios humanos. Então, seria como se invalidasse a eficácia deles. E também um outro detalhe que não é mencionado especificamente aqui em 2º Reis, mas é abordado pelo cronista, especialmente em 2º Crônicas 34:9, é de que ali neste texto comenta de que os samaritanos ou os habitantes de Samaria, eles também contribuíram financeiramente para a reforma do Templo de Jerusalém.
Isto é um detalhe muito interessante que nos ajuda a entender como que este processo, que nós poderíamos chamar talvez de uma judaização dos samaritanos, estava ocorrendo, em que até mesmo este povo agora estava se dedicando a ajudar a reformar o templo e estava gradativamente adotando apenas ao culto ao Deus de Israel. Agora, após isso, em nossa história, após o final do reinado de Josias, a sua reforma religiosa, em que o final do reinado dele se deu por volta do ano de 609 a.C., nós temos algumas décadas depois a expansão do Império Babilônio na Antiguidade. E este império também conquistou o reino de Judá ao sul, especialmente ali por volta do ano 587 e 586 a.C. E a partir deste período de nossa história, no século VI a.C., é que nós temos o início do exílio na Babilônia. Muitas vezes é chamado também de o cativeiro babilônico, em que, da mesma forma como ocorreu com a política dos assírios, de tirarem a população autóctone de determinado lugar e transportá-la a outro, agora os judeus, esta população nativa desta região, também é transferida para outras regiões, especificamente ali em regiões da Babilônia, em que se mantêm cativos até a conquista dos persas com Ciro o Grande e depois no primeiro reinado de Ciro o Grande, que se dá por volta do ano de 538 a.C., em que Ciro aprova de que os judeus agora retornem ao território de Judá novamente. Então, algo que nós observamos aqui é que o cativeiro babilônico ele levou algumas décadas em que os judeus estiveram lá na Babilônia. Também sobre o cativeiro babilônico, algo muito importante é que ele teve uma importância significativa para o desenvolvimento da religião de Israel. É no cativeiro da Babilônia que começam a ser reagrupados e rearranjados diversas tradições, tanto de Israel ao norte, assim como de Judá ao sul. Nós temos então uma reformulação de diversas crenças em que sacerdotes, muitas vezes, e judeus estudiosos das Escrituras que se dedicavam a entender o porquê que havia acontecido o exílio na Babilônia, resolveram repensar tudo a respeito da religião de Israel. É até mesmo aqui, a partir do retorno do exílio na Babilônia, em que os judeus se estabelecem de novo no território de Judá, em que nós temos alguns historiadores que mencionam de que é a partir deste momento que poderia ser considerado como o nascimento da religião judaica. Isto porque aqui a religião judaica começa a amadurecer as suas ideias. Inclusive, é neste momento em que se começa a pensar como que se faria um culto ao Deus de Israel sem a existência de um templo sagrado e sem a existência de sacrifícios. Então é a partir deste momento também de nossa história, com a vinda dos exilados na Babilônia, que provavelmente é que nós temos o início do movimento das sinagogas, em que as casas de estudo agora também são muito importantes, além, obviamente, do templo que será reconstruído neste período da história. Algo muito importante sobre a política de Ciro o Grande, que se diferiu um pouco da política dos assírios, em que agora Ciro, bastante visionário, quis realocar os judeus de volta em seu território de origem, é porque provavelmente Ciro tinha a intenção de fazer com que os judeus fossem devotos aos persas e inclusive fizessem um bom estado tampão ali nesta região. Porque a região de Israel-Palestina, para a política da antiguidade, ela era muito importante porque ela fazia uma espécie de ponte de terra para ligar os diversos territórios que se encontravam na África aos territórios babilônios, assim como também populações que se encontravam ali na região árabe, em que necessitavam desta ponte de terra que passava por Israel-Palestina até se encontrar nos territórios babilônios. E era muito importante que este povo que estava ali estabelecido, que eram agora os judeus, fossem zelosos e mantivessem a fidelidade ao Império dos Persas. Mas é claro que esta visão visionária realmente de Ciro o Grande, ela foi algo tão importante e significativa para o povo judeu de forma geral, que inclusive no livro Deutero-Isaías, chamado também de Segundo Isaías, que faz parte do capítulo 40 a 55 do livro de Isaías, nós encontramos em alguns versos deste livro de que Ciro foi considerado como sendo um Messias, porque permitiu que os israelitas retornassem a seu território, inclusive reconstruindo o templo sagrado, ou o segundo templo. E algo muito importante sobre esta história da antiguidade é de que é a partir deste momento em que os israelitas, agora os judeus, estão reconstruindo o seu território, estão reconstruindo a sua cidade sagrada, e especialmente o Templo de Jerusalém, que nós temos o início da rixa entre samaritanos e judeus.
Isto porque, se nós observarmos as fontes históricas, agora em Esdras e Neemias sobre este período de nossa história, nós observamos de que os samaritanos, eles, ao terem conhecimento de que os judeus tinham retornado e estavam reconstruindo agora o segundo templo, estavam reconstruindo o templo sagrado em Jerusalém, eles também quiseram contribuir para esta reconstrução do templo. No entanto, os judeus rejeitaram os samaritanos como sendo auxiliares na reconstrução do templo. Isto porque os judeus consideravam que os samaritanos não serviam ao próprio Deus de Israel, estavam mesclados com religiões estrangeiras, e também um outro detalhe que é mencionado inclusive por Flávio Joséfo, é de que, segundo Flávio Joséfo, os judeus consideravam de que a ordem para reconstruir o templo dada por Ciro era somente para os judeus, sem envolver qualquer tipo de outro povo. E é aí que os samaritanos começaram a se desgostarem muito do povo judeu. E é a partir deste momento em que nós temos o início da rixa entre judeus e samaritanos, por conta deste incidente em relação à construção do templo sagrado. Nós encontramos também este incidente ali bastante explorado no livro de Esdras, especialmente no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Esdras. Mas aqui é interessante fazer apenas uma pequena nota de rodapé, que nós encontramos ali nesta fonte de Esdras uma certa mescla de determinados eventos distintos neste período antigo de nossa história. Enquanto que o capítulo 4 ele menciona uma carta que os samaritanos, junto de outros povos, enviaram ao rei Artaxerxes, esta carta que foi enviada no século V, nós encontramos no capítulo 5 do livro de Esdras algo que aconteceu antes do envio desta carta, que era em relação ao Templo de Jerusalém. Então está um pouco mesclado algumas coisas que aconteceram no século V e no século VI, ali no capítulo 4 e 5 de Esdras, que nós devemos também tomar um pequeno cuidado para não confundir um pouco ali, quando realizar estudos a respeito destes problemas com judeus e samaritanos. Mas aqui, para facilitar um pouco a nossa compreensão sobre este período da história e também sobre estas rixas entre judeus e samaritanos na reconstrução do templo, na reconstrução das muralhas da cidade, que é inclusive o tema abordado pelaquela carta do capítulo 4 dos samaritanos, endereçada ao rei Artaxerxes, nós vamos observar aqui um detalhe que se encontra com a fonte de Flávio Joséfo, que nos ajuda a entender melhor a respeito destas rixas entre judeus e samaritanos e o que estava sendo feito pelos samaritanos para se contrapor aos judeus neste período de nossa história. Vamos conferir aqui Flávio Joséfo em seu livro 11, de Antiguidades Judaicas. Essa notícia chegou até Samaria, e os habitantes dessa cidade vieram indagar o que se passava. Ao saber que os judeus, regressando do cativeiro da Babilônia, haviam reconstruído o templo, rogaram a Zorobabel, a Jesua, sumo sacerdote, e aos principais das tribos que lhe permitissem contribuir para aquelas despesas, dizendo que adoravam o mesmo Deus e que não tinham outra religião desde que Salmanasar, rei da Assíria, os trouxera da Cuteia e da Média para morar em Samaria. Todos de comum acordo responderam que não podiam fazer o que desejavam, porque Ciro e Dário haviam permitido que só eles, os judeus, reconstruíssem o templo, mas que isto não impediria que eles e todos os de sua nação viessem adorar a Deus e que podiam fazê-lo com toda a liberdade. Os cuteenses, pois é assim que chamamos os samaritanos, ficaram tão ofendidos com essa resposta que persuadiram os sírios e seus governados a empregar, para impedir a construção do templo, os mesmos meios que haviam servido outrora nos templos de Ciro e Cambises, acrescentando que não havia um momento a perder, por causa da pressa com que os judeus trabalhavam naquela obra. Naquele mesmo tempo, Císena, governador da Síria e da Fenícia, acompanhado por Sarabazã e por alguns outros, veio a Jerusalém e perguntou aos principais dos judeus quem lhes permitira reconstruir o templo, fazendo-o tão robustecido que mais parecia uma fortaleza, e também cercar toda a cidade com muralhas tão espessas. Aqui nesta fonte de Flávio Joséfo nós observamos então como começaram estas rixas entre judeus e samaritanos, e também encontramos ali as acusações, que também é colocada por Esdras no capítulo 4, sobre quais eram as acusações levantadas por samaritanos, dentre outros povos, que eram contrários à construção do templo e também da cidade de Jerusalém. Porque eles consideravam de que o templo estava sendo construído de uma forma tão fortificada, e a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém de forma tão espessa, porque o povo judeu iria, segundo a compreensão dos samaritanos e outros povos, se rebelar contra o domínio dos persas. Isto é algo interessante porque, de fato, os governantes persas
eles impediram que se reconstruísse o Templo de Jerusalém por cerca de 8 anos. Então demorou um tempo a mais para que o templo fosse reconstruído por conta desta intervenção dos samaritanos, além de outros povos que eram contrários aos judeus. Mas o Templo de Jerusalém ele foi bem reconstruído, especialmente ali entre os anos 520 e 515 antes da Era Comum. Então, cerca de 2 décadas após o retorno dos judeus do exílio na Babilônia, o cativeiro na Babilônia, nós temos a reconstrução do Segundo Templo, que irá resistir até a derrubada dos romanos por Tito no ano 70. Mas aqui apenas uma nota de rodapé. Alguns historiadores pensam que talvez o templo que foi derrubado por Tito nos romanos no ano 70 não seria correto considerá-lo como um segundo templo, mas sim talvez como um terceiro templo por conta das reformas de Herodes o Grande, que foram tão grandes as reformas que ele quase teve de derrubar o templo anterior para reformar com toda aquela magnificência que o templo tinha nos tempos de Jesus de Nazaré. Mas é claro que isto é um tema para uma outra história que eu irei abordar aqui também na série História Judaica, dentre as demais séries aqui do canal com todos vocês. Mas agora, saindo desta pequena nota de rodapé e voltando ao século VI e ao século V, que faz parte da história que nós estamos estudando sobre os samaritanos, é que nós vemos aqui sobre os inícios dessa rixa entre judeus e samaritanos que durará por séculos e séculos à frente. Algo também muito importante neste período da história, ali à metade do século V, é que devido os judeus não aceitarem os samaritanos e sua contribuição para a reforma do templo, os samaritanos decidiram então que iriam reconstruir um templo para si mesmo, naquele que seria o Monte Gerizim. E nós encontramos preciosas informações sobre quem foi o responsável por construir este templo no Monte Gerizim no livro de Neemias, e também, como um adendo para a nossa referência de Neemias, o livro também de Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo. Vamos conferir então o que nós temos primeiramente em Neemias para compreender como se deu a construção deste templo no Monte Gerizim. Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, tornara-se genro de Sanabalate, o honorita. Expulsei-o para longe de mim. Aqui nesta fonte de Neemias nós encontramos apenas de que um dos filhos de Joiada se tornou genro de um dos governadores persas, Sanabalate especificamente, então ele se casou com a filha de uma estrangeira e por conta disto Neemias teria o expulsado. Mas nós encontramos mais algumas informações muito importantes sobre quem é este filho de Joiada com Flávio Josefo. Vamos conferir então o que nós temos ali em Antiguidades Judaicas. Manassés então procurou Sanabalate, seu sogro, e disse-lhe que, ainda que amasse extremamente sua mulher, o sacerdócio era uma tão grande honra entre os seus nacionais que ele não podia privar-se dela. Sanabalate respondeu-lhe que se ele conservasse consigo sua filha, não somente o faria desfrutar aquela honra, mas obteria para ele o cargo de sumo sacerdote e príncipe da Judéia, e conseguiria do rei Dário o consentimento para construir um templo semelhante ao de Jerusalém, sobre o Monte Gerizim, que é o mais alto da região e situa-se em Samaria. Aqui nós encontramos, nesta fonte de informação de Flávio Josefo, que este filho de Joiada era na verdade Manassés, que era o genro de Sanabalate. Manassés se casou com uma estrangeira, filha deste governante importante. E foi provavelmente então daí, com Manassés, em que nós temos a construção a partir dele, sendo ajudado por Sanabalate, seu sogro, a construir o templo no Monte Gerizim. É claro que a partir deste momento, sobre o templo no Monte Gerizim, nós não temos muitas informações, porque nos faltam informações históricas sobre os períodos que vieram sucessivamente. Então, sobre este período de nossa história, não apenas a história dos samaritanos, mas também a história judaica. Este período que vai desde a metade do século V, início do século IV antes da Era Comum, até ali por volta da revolta dos Macabeus, nós temos poucas informações. É um hiato de informações e de fontes históricas que nós temos, que infelizmente não sabemos exatamente como foi construído o templo no Monte Gerizim e exatamente outras contribuições e outras problemáticas históricas nesse sentido. Mas ainda em nossa história nós temos outras fontes de informações, ainda anteriores à construção do templo no Monte Gerizim, que nos ajudam a entender melhor sobre o que motivou a construção desse templo, que é especialmente a ideia que nós encontramos ali no livro de Esdras, e também é inclusive mencionado por Flávio Josefo,
sobre, por exemplo, a expulsão de muitos judeus que tiveram casamentos mistos, que nós observamos lá sendo bastante mencionado no livro de Esdras. Isto porque os judeus, a partir do momento em que eles retornaram do exílio na Babilônia, eles procuravam manter uma pureza étnica e uma pureza religiosa, e impediam qualquer tipo de casamento com mulheres estrangeiras, porque acreditavam que, com base nisto, isto faria com que os cultos estrangeiros fossem gradativamente sendo recolocados no povo judeu. E é isto que os judeus daquela época, especialmente com a liderança de Esdras e também com a liderança de Neemias, eles não queriam de forma nenhuma. E foram obrigados muitos judeus a se separarem de suas esposas estrangeiras neste período da história. E obviamente que muitos sacerdotes, dentre outros judeus, não aceitaram esta separação, inclusive que nós observamos ali com Manassés, em grande parte porque ele não queria se separar de sua esposa e estava sendo obrigado a se separar, até mesmo se quisesse manter o seu sacerdócio. E com base nisso, nós podemos inferir também que houve muitos outros sacerdotes, descendentes dos levitas, que também se casavam com samaritanos. Também nós tivemos muitos deles que aderiram ao grupo de religiosos samaritanos para poderem ter formas de manterem casados com suas respectivas esposas, mas ainda mantendo o culto ao Deus de Israel. Este é um outro detalhe histórico também importante que nos ajuda a entender como que o templo no Monte Gerizim começou a ganhar notoriedade, inclusive também por sacerdotes legítimos da tribo de Levi, mas que eram casados com mulheres estrangeiras, as quais os judeus não aceitavam, mas que os samaritanos eles aceitavam. Um outro detalhe também importante a respeito deste período de nossa história que nós observamos aqui é de que os judeus queriam manter uma pureza não apenas étnica, mas especialmente uma pureza cultural e uma pureza religiosa. Eles queriam expurgar qualquer tipo de contato com religião ou com a cultura estrangeira. E acusavam os samaritanos, que é o que nós observamos em Esdras e também em Flávio Joséfo, de manterem os samaritanos ainda as suas religiões estrangeiras, muito mescladas com o culto ao Deus de Israel. Mas é válido mencionar, apesar de que isto não se encontra propriamente descrito em nossas fontes, mas é algo que é uma conclusão através dos estudos relacionados à religião comparada e aos estudos históricos a respeito da origem do povo judeu e da cultura judaica de forma geral, de que também os judeus, apesar de quererem manter esta pureza cultural e esta pureza religiosa, eles também estavam de certa forma mesclados. Nós observamos, por exemplo, que muitas ideias que hoje fazem parte tanto da cultura judaica, que fazem parte da tradição e da religião judaicas e também que influenciou especialmente o desenvolvimento do cristianismo, são tradições que não se encontravam na religião de Israel antiga, mas sim que são muitas ideias e conceitos religiosos que são provenientes da religião dos persas, como por exemplo a crença em anjos e demônios, e especialmente a crença em demônios como seres antagonistas a Deus. Isto é algo que vem da religião dos persas e que não é original do povo judeu e do povo de Israel de forma geral, e não se encontra inclusive mencionado em nossas fontes, como por exemplo nós estudamos sobre a origem do demônio e de Satanás, até mesmo aqui no canal. Para aqueles que quiserem saber um pouco mais a respeito dessa origem, confiram o card logo aqui em cima. E também outros aspectos culturais que fazem parte até os dias de hoje da religião judaica é, por exemplo, a festa de Purim, que ela na verdade tem sua origem em uma festa carnavalesca persa, que foi adotada gradativamente pelos israelitas, especialmente após o exílio na Babilônia, e foi muito bem solidificada pela cultura judaica. Tanto é que por volta do final do século III ou início do século II, nós temos o desenvolvimento do livro de Esther, que servia justamente com o objetivo de legitimar essa adoção de uma festa estrangeira, que na verdade não fazia parte do povo judeu. Nós sabemos, através de estudos históricos e também de religião comparada, e também de estudos históricos relacionados aos babilônios, que não encontramos em nenhuma informação babilônica antiga qualquer registro sobre uma rainha chamada Esther, sobre algum pogrom em relação a matar todos os judeus que habitavam no império, ou qualquer referência a Ramã, ou qualquer outra referência inclusive ao rei Assuero. Grande parte dos historiadores entendem de que o livro de Esther ele é uma construção fictícia com o objetivo de legitimar a adoção da festividade de Purim. Então nós sabemos com isto de que o mesmo problema do qual acusavam os judeus
os samaritanos de estarem tendo um certo sincretismo religioso também era algo que nós sabemos que acontecia também com o povo judeu em diversos aspectos de sua cultura que depois foram adotados e legitimados pela cultura judaica e pela sua religião de uma forma geral até os dias de hoje. Agora, antes de nós adentrarmos em outros aspectos da história dos samaritanos, é também antes importante nós entendermos sobre o Pentateuco samaritano e quando que ele foi adotado. Nós sabemos de que os israelitas, a partir do momento em que nós temos Esdra e Neemias, o retorno dos israelitas do exílio na Babilônia, também é a partir desta época de nossa história em que nós temos a canonização do Pentateuco, ou a Lei de Moisés. Este era, neste período da história, o único livro ainda canonizado. Também se consideram e se especula-se se o livro de Josué, dentre outros que estavam começando a nascer neste período da história, também não estavam gradativamente recebendo o aval de se tornarem canônicos, se tornarem uma regra para a comunidade. Mas nós sabemos, a partir deste período da história, que também os samaritanos, como sendo tão semelhantes aos judeus, também adotaram a Torá para si, aquilo que hoje é conhecido como a Torá samaritana, ou o Pentateuco samaritano. Algo muito interessante a respeito deste Pentateuco samaritano, que conseguiu se manter preservado durante boa parte da história, até os nossos dias, nos dias de hoje, que a crítica textual ainda se utiliza deste importante livro, o Pentateuco samaritano, como uma ajuda para nós entendermos os mais originais que se referem à Lei de Moisés, ao Pentateuco de forma geral, é de que este Pentateuco ele tem muitas semelhanças com o texto massorético que nós encontramos na Bíblia hebraica, mas também ele tem diferenças importantes, especialmente ao modificar certas localidades que, quando se menciona a respeito do Templo de Jerusalém ou o Monte Sião, no Pentateuco samaritano se coloca como sendo o Monte Gerizim. Então ele é um livro também que houve adaptações para se adaptar à crença dos samaritanos neste livro sagrado deles, o Pentateuco samaritano. Outra característica também bem interessante sobre esse Pentateuco é que ele adotou um alfabeto muito semelhante ao paleo-hebraico, diferente do Pentateuco adotado pelos judeus, que adotou já o alfabeto quadrático, que é proveniente do aramaico imperial, enquanto que os samaritanos permaneceram com esse alfabeto que talvez eles teriam algumas perspectivas de ser um alfabeto mais antigo ainda, e que também é algo muito interessante e que ajuda a contribuir também em muitos aspectos em relação à crítica textual, em relação à Lei de Moisés nos dias de hoje. Como uma pequena nota sobre esse Pentateuco, hoje a crítica textual se utiliza especialmente de 3 textos para tentar entender as origens do Pentateuco e também daquilo que poderia ser traçado como o texto mais longe, ou o texto mais antigo sobre o Pentateuco, a Lei de Moisés, que é o texto massorético, o texto que faz parte daquilo que é a tradição judaica e foi preservado pelos judeus como um livro sagrado ao longo de sua história. Também se utiliza o texto da Bíblia Septuaginta e também se utiliza o Pentateuco samaritano. E também é válido mencionar que a partir do momento em que foram descobertos os manuscritos de Qumran, também se utiliza Qumran com todos estes outros textos para tentar se compreender aquilo que poderia ser a visão ou a perspectiva mais antiga que nós temos em relação à Lei de Moisés. No entanto, as dificuldades ainda são levantadas até os dias de hoje sobre quais seriam os critérios para determinar se um texto, uma frase ou uma palavra seria mais antiga do que outra, mas é válido como nota mencionar a respeito disto que é utilizado na crítica textual e que também nós iremos ainda estudar em muitos outros vídeos aqui das séries do canal. Agora que nós compreendemos então os inícios ou as origens dos samaritanos, também sobre as origens das rixas entre judeus e samaritanos, bem como também sobre a edificação do templo no Monte Gerizim, a adoção do Pentateuco samaritano, antes de nós passarmos adiante em nossa história, antes de nós então pularmos este hiato de tempo em que nós não temos muitas informações, é interessante nós observarmos aqui algumas das dificuldades que nós encontramos destas rixas entre judeus e samaritanos que ocorriam ainda neste período de nossa história em que nós estamos ali no 5º século com Flávio Joséfo, em que ele menciona as muitas perseguições que muitas vezes os samaritanos engendravam contra os judeus. É claro que nós devemos ter uma certa criticidade em relação a essas fontes, mas é algo interessante que nós observamos aqui sobre as artimanhas que muitos samaritanos faziam
inclusive durante a construção das muralhas da cidade de Jerusalém. Então, antes de nós seguirmos adiante em nossa história, vamos conferir o que Flávio Joséfo menciona em sua obra Antiguidades Judaicas. Quando os amonitas, os moabitas e os samaritanos e os habitantes da Baixa Síria souberam que a obra progredia, sentiram grande desgosto, e nada houve que não fizessem para dificultar o empreendimento. Faziam emboscadas aos nossos, matavam os que lhe caíam às mãos e, como Neemias era o principal objeto de seu ódio, deram dinheiro a alguns assassinos para que o matassem. Procuraram também assustar os judeus com vãos terrores, fazendo correr o boato de que um exército formado por diversas nações avançava para atacá-los. Tantos esforços e artifícios acabaram assustando o povo, e pouco faltou para que abandonassem o empreendimento. Neste texto nós observamos então sobre as artimanhas diversas que, segundo Flávio Joséfo, os samaritanos engendravam contra os judeus. Então, algo muito importante antes de seguirmos adiante é entender de que na história nós não temos necessariamente um mocinho e um bandido. É comum muitas vezes se considerar de que os samaritanos eram pessoas boas enquanto os judeus eram pessoas ruins, isso especialmente por conta de heranças sobre a história de samaritanos que nós encontramos no Novo Testamento. E sabemos, por exemplo, durante o período da Idade Média, especialmente quando houve reinos cristãos que conquistaram o território de Israel-Palestina e que mantinham os samaritanos, eles muitas vezes tinham perspectivas positivas em relação aos samaritanos por conta dos samaritanos serem muito bem vistos no Novo Testamento. Mas nós sabemos, com base na história, de que nós não temos necessariamente um mocinho ou um bandido, aquilo que seria um vilão e o herói. Os samaritanos, assim como os judeus, ambos eram antagonistas uns dos outros, e ambos esses dois povos causavam atritos entre si. Um perseguia o outro. Não existe necessariamente um bom e um mau aqui em nossa história, e isso é algo importante de nós compreendermos. Estas diversas perspectivas e estas diversas complexidades que envolvem o estudo da história. Agora então que nós compreendemos até as nossas fontes alcançaram, ali por volta do século V e também o início do século IV antes da Era Comum, nós agora vamos passar adiante, porque nossas fontes de informação são um pouco deficientes em relação a tratar sobre os samaritanos, inclusive também compreender algumas particularidades da história dos judeus neste período de tempo. Nós temos então este ato de informações desde o século IV até o século II antes da Era Comum, em que agora vamos entender sobre o que acontecia com os samaritanos em relação às perseguições que houve com o Antíoco IV Epífanes. Antes de nós compreendermos sobre as perseguições de Antíoco IV, é válido nós entendermos um pouco sobre o que aconteceu no século IV, mas ao final deste século, século IV antes da Era Comum, com as conquistas de Alexandre o Grande. Nós sabemos que Alexandre foi um dos maiores conquistadores de toda a história. Ele conquistou o Egito e inclusive derrotou o poderoso Império dos Persas, tornando então o seu reino um dos reinos mais grandes de toda a história, e um destes conquistadores que influenciaram tantas outras personalidades, desde Júlio César no Império Romano, até inclusive Napoleão Bonaparte, o conquistador francês do século XIX. Mas nós sabemos que apesar destas grandes conquistas de Alexandre o Grande, ele não conseguiu estabelecer de uma forma definitiva o seu posto ou o seu trono, o seu reinado unificado. Após a sua morte, nós tivemos a divisão de seu grande império com os seus generais, e aqueles que ficaram por conta de governar especialmente ali os territórios de Israel-Palestina, os quais pertenciam a samaritanos e judeus, foram por um lado muitas vezes os Ptolomeus e por outros os Seleucidas. Durante o período do IV e do III século antes da Era Comum, basicamente a dominação dos Ptolomeus se manteve englobando também os territórios de Israel-Palestina. Mas a partir do final do século III e início do século II antes da Era Comum, nós temos o início da dominação dos Seleucidas neste território. E é a partir daí, com a dominação dos Seleucidas, que nós temos as perseguições de Antíoco IV Epífanes, que ele era um governante seleucida que pretendia, talvez, nós não sabemos exatamente o que motivou este processo de helenização tão firme e tão fanática da perspectiva de Antíoco IV em relação a samaritanos e também judeus, dentre outros povos que tivessem culturas diferentes, em que ele tentou um processo de helenização forçada, em que ele proibiu os judeus de praticarem o judaísmo, profanou o Templo de Jerusalém
e também ele profanou o templo no Monte Gerizim. Nós observamos isto especialmente a compreendermos o que nós temos de informação no livro dos Macabeus. Vamos conferir então a respeito desta fonte encontrada em 2 Macabeus, no capítulo 6, verso 2, sobre como se deu esta profanação também do templo no Monte Gerizim por Antíoco IV Epífanes. Vamos observar o que nós temos ali. Mandou-o, além disto, profanar o santuário de Jerusalém, dedicando-o a Zeus Olímpico, e o do Monte Gerizim, como o pediram os habitantes do lugar, a Zeus Hospitaleiro. Aqui neste texto nós observamos de que, segundo aquele que escreveu, segundo Macabeus, que os samaritanos pediram para que Zeus Hospitaleiro fosse colocado ali no templo do Monte Gerizim. Muito provavelmente, de uma perspectiva histórica, os samaritanos fizeram isto de hipocrisia, para que não houvesse uma perseguição tão forte como ocorreu inclusive com os judeus. Eles se dispuseram a aceitar já o Zeus Hospitaleiro como sendo colocado ali para se oferecer sacrifícios no templo do Monte Gerizim. Mas isto é algo que não agradou inclusive em nada depois da revolta dos Macabeus, os governantes asmoneus, inclusive suas políticas expansionistas. Nós observamos, por exemplo, em outras fontes que se encontram em Macabeus e também em Flávio Joséfo, de que João Hírcano, um dos mais importantes governantes asmoneus e que também foi importante especialmente devido à sua expansão territorial, que ao João Hírcano conquistar este território que pertencia aos samaritanos, ele simplesmente destruiu sem dó e nem piedade o templo no Monte Gerizim. Então a destruição do templo foi feita por um destes governantes judeus, governante asmoneu, João Hírcano I, ali por volta mais ao final do século II antes da Era Comum, e o templo no Monte Gerizim não chegou a ser reconstruído. O que nós observamos aqui também, apenas como uma nota de rodapé, mas também importante sobre João Hírcano e estas políticas expansionistas dele, é de que, segundo aquilo que nós encontramos de informação em Flávio Joséfo, muitos dos fariseus foram totalmente contrários a esta política expansionista. Tanto é que João Hírcano, além de lhe destruir o templo no Monte Gerizim, muito provavelmente ele fez isto porque ele considerava um templo profanado pelo Zeus Hospitaleiro e ainda profanado com o aval dos próprios samaritanos, mas também ele tinha algumas políticas de conversão à força de outros povos ao judaísmo, como ocorreu, por exemplo, com os idumeus. Lembrando, por exemplo, de que Herodes o Grande ele era um descendente dos idumeus, que são um povo que foram conquistados à força por João Hírcano e obrigados a se converterem também forçadamente ao judaísmo. Então é por isso que também com Herodes o Grande, por exemplo, houve certos problemas em os judeus aceitarem o seu governo, porque consideravam, de certa forma, que Herodes seria uma espécie de judeu de segunda classe, que não seria um convertido necessariamente por conta de sua própria convicção interna, mas sim de uma forma forçada, simplesmente devido às políticas de João Hírcano, inclusive com os descendentes anteriores de Herodes. Indo adiante em nossa história, após o reinado dos governantes asmoneus, judeus asmoneus que dominaram este território de Israel-Palestina, nós observamos que houve a conquista dos romanos por Pompeu no ano de 63 antes da Era Comum. Depois desta conquista dos romanos, nós teremos ainda alguns reis judeus fantoches, teremos, por exemplo, a ascensão de Herodes o Grande, especialmente na terceira década antes da Era Comum, teremos depois da morte de Herodes a divisão do reino com os 3 de seus filhos, e o território da Judéia será mantido especialmente pelo seu filho Arquelau, mas a partir do ano 6 da Era Comum, nós teremos uma substituição de Arquelau por um governo romano direto no território da Judéia, que será motivo, inclusive, de Pôncio Pilatos se tornar o governante da Judéia. A partir deste momento de nossa história, nós observamos os samaritanos em contato com os escritos do Novo Testamento, especificamente, que nós vemos então Jesus mencionando os samaritanos, dentre outros percalços que eu já mencionei, inclusive, no início de nosso vídeo e do nosso estudo de hoje. Mas um outro detalhe que não se encontra mencionado no Novo Testamento, mas que faz referência especialmente nos escritos de Flávio Joséfo em relação aos samaritanos, é que no ano de 36 da Era Comum, então nós estamos ali por volta de alguns anos, cerca de 3 ou talvez 6 anos após a morte de Jesus de Nazaré, dependendo se nós seguimos os evangelhos sinóticos ou o evangelho de João para situar exatamente a morte de Jesus de Nazaré, em que ano aconteceu, mas nós sabemos de que por volta do ano de 36
é que Pôncio Pilatos ele cometeu um grande massacre de samaritanos. E foi este massacre de samaritanos no governo de Pôncio Pilatos que fez com que o próprio Pôncio Pilatos fosse deposto de seu cargo de prefeito da Judéia, ou muitas vezes, como ele é mencionado, governador da Judéia, especificamente no Novo Testamento. O que nos ajuda a compreender também de que Pôncio Pilatos, conforme eu já mencionei até mesmo em outros vídeos aqui do canal, de santo ele não tinha nada, ele cometia diversos massacres ao longo de seu governo da Judéia. Ainda antes de prosseguirmos em nossa história, como uma pequena outra nota sobre os samaritanos que se encontra nos evangelhos e que nos ajuda também até mesmo a compreender um pouco mais a respeito das pregações de Jesus de Nazaré, ou especialmente o Jesus de Nazaré histórico, antes das declarações de fé dos primeiros cristãos a respeito de sua ressurreição e de espalharem a mensagem do cristianismo e a mensagem de Jesus em todos os reinos da terra, nós sabemos, por exemplo, de que Jesus de Nazaré fez com que os seus primeiros discípulos seguissem apenas aquilo que ele menciona como as ovelhas perdidas da casa de Israel. A pregação de Jesus de Nazaré, o Jesus de Nazaré histórico, era apenas dirigida unicamente ao povo de Israel. E o interessante que nós observamos, se formos fazer uma leitura do Evangelho de Mateus, é que nós encontramos de que o próprio Jesus, pelo fato de ele ser um judeu, inclusive, de que ele ordenou os seus discípulos a não entrarem em cidades de samaritanos. Isso nós observamos ali no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Vamos observar o que nós temos ali também de fonte de informações. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Com isto nós observamos também que inclusive Jesus de Nazaré, Jesus, o judeu, também evitava entrar em contato com os samaritanos. Esta rixa entre judeus e samaritanos se manteve por boa parte da história. Por fim, é válido mencionar que a partir deste momento de nossa história, em que nós ainda estamos no período da Antiguidade, mas depois adentrando a Idade Média, chegando até os períodos de nossa história moderna, agora nossa história contemporânea mais especificamente, nós observamos de que os samaritanos eles se mantiveram até os dias de hoje como um grupo étnico e também como um grupo cultural à parte do judaísmo que manteve as suas culturas samaritanas. E é válido mencionar também de que os samaritanos, existindo ainda hoje no território de Israel, eles também inclusive mantêm a sua religião própria, mantêm um Pentateuco que foi muito bem preservado ao longo da história, sendo manuscrito de uma forma praticamente tão rigorosa quanto os demais judeus em relação ao texto massorético, mas os samaritanos em relação especialmente ao Pentateuco samaritano, e também mantém uma cultura que hoje é considerada ainda pelos estudiosos, inclusive por outros judeus no território de Israel-Palestina, como sendo o samaritanismo uma religião que é um braço do judaísmo. Eles até os dias de hoje têm muitas semelhanças com os judeus. E também algo que é interessante mencionar é de que hoje no território de Israel foi desenvolvido inclusive um museu dedicado aos samaritanos, feito por um samaritano, que se dedica a colecionar as diversas peças arqueológicas que envolvem os samaritanos ao longo de toda a sua história, desde a Antiguidade, passando pela Idade Média até os dias de hoje, e inclusive neste museu contém ali uma réplica de um Pentateuco samaritano que é utilizado pela comunidade religiosa de samaritanos até os dias de hoje. Outro adendo também importante sobre o povo samaritano nos dias de hoje é que eles são um povo que estão tendo um número étnico e também um número de religiosos cada vez mais reduzido, porque eles não são um povo que se dedicam a conversões. Então, o povo samaritano, nos dias de hoje, eles compreendem um pouco menos de 800 pessoas. São um minúsculo povo étnico e uma religião que se mantém vivo até os dias de hoje, após mais de 2.500 anos de história. Esta foi, em síntese, a história dos samaritanos e também a sua origem. Eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série História Judaica. Espero que tenha contribuído para o estudo e para a compreensão do povo samaritano, tanto para aqueles leitores que se dedicam a estudar o Novo Testamento, para compreenderem agora de uma forma um pouco mais ampla sobre os samaritanos ali mencionados, bem como também ajudando aqueles a compreenderem melhor a própria cultura judaica e os samaritanos que são mencionados inclusive nos escritos talmúdicos e também determinados outros escritos pelos judeus ao longo de sua história. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo.
Também sugestões de temas, dentre outros comentários, poderão sempre realizar aqui nos comentários logo abaixo no YouTube. Também convidando a todos a sempre deixarem o like aqui no canal para se gostaram de mais este estudo e também convidando a conhecerem o Apoia-se e a Lojinha do Professor, que é por ali em que vocês, além de estarem ajudando o canal, também poderão encontrar materiais complementares a seus estudos, como por exemplo, um material que complementa esse estudo na série História Judaica, é especialmente a apostila As Origens do Povo Judeu, que contém muitas outras informações complementares ao nosso estudo de hoje. Agradeço muito a todos os que acompanharam e nos vemos no nosso próximo estudo.